Boa tarde, salve Maria, amados irmãos, Valéria Godoy, da Missão Chamas Abrasadoras. Estamos aqui para mais uma reflexão do Sagrado Coração de Jesus, segundo Santo Afonso de Ligório, para o mês do Sagrado Coração. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, vamos agora falar um pouquinho da devoção sobre o Sagrado Coração de Jesus, na perspectiva de Santo Afonso de Ligório. Então, essa nossa live, ela vai dar início aos dias de oração e reparação através da devoção do Sagrado Coração de Jesus. Amém? Por meio de São Luís Maria de Ligório. Então vamos iniciar a nossa reflexão, onde Bispo Teodoro, ele nos diz assim: na escola dos santos é que devemos aprender a orar e meditar. Então, o Bispo Teodoro, ele direciona a igreja para a escola dos santos, onde através da escola dos santos é que nós devemos aprender a orar e meditar. Então, se nós temos o desejo da oração e temos o desejo da meditação, nós precisamos aprender com os santos, na escola dos santos. Então, esse mês do Sagrado Coração de Jesus, nós vamos estar meditando sobre a devoção do Coração de Jesus em São Afonso de Ligório. Amém? E ele diz: finalidade, alimentar e desenvolver nos fiéis a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e a sua larga difusão. Então, o Bispo Teodoro, ele diz que Santo Afonso de Ligório, ele tinha o desejo de alimentar e desenvolver nos fiéis a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e também a sua larga difusão. E pela intercessão de Santo Afonso de Ligório, eu tenho certeza que nós estamos aqui difundindo esta devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Por isso, eu sempre costumo dizer: é preciso que um acredite para que a graça de Deus se manifeste. Amém? Santo Afonso de Ligório acreditou. Muito mais que acreditar, Santo Afonso de Ligório amou a Deus acima de todas as coisas. Então, através da sua fé, da sua entrega, da sua devoção, da sua vida de piedade, da sua vida de oração, da sua vida de meditação, é que hoje nós estamos aqui também difundindo a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. O arcebispo de Malinas, ele diz assim: Santo Afonso de Ligório foi um santo, doutor da igreja, um escritor sobre o amor do divino coração de Jesus. Nos tocantes mistérios de sua encarnação, da sua infância, nos dolorosos mistérios da sua paixão e no adorável mistério da Eucaristia. Oxalá se milhares de pessoas tenham seus corações inflamados. Não pode uma pessoa ler as obras de Santo Afonso sem sentir-se levada para Deus. Então, quando nós estudamos a vida de Santo Afonso de Ligório, o arcebispo de Malinas diz que é impossível ler as obras de Santo Afonso e não sermos levados para Deus. Aqui eu faço um parênteses também para o que uma alma entregue a Deus pode fazer, né? A ponto de um arcebispo, o arcebispo de Malinas, ele olhar para a vida de Santo Afonso e dizer: é impossível ler as obras de Santo Afonso e não ser levados para Deus. Então, oxalá milhares de pessoas
tem os seus corações inflamados como o de Santo Afonso de Ligório. Então é isso que nós desejamos através da devoção do Sagrado Coração de Jesus. Eu particularmente, Valéria, peço neste mês do Sagrado Coração de Jesus essa riqueza celestial, esse dom perfeito, né? Como diz Papa Pio XII, essa dádiva do céu de ter um coração inflamado para Deus, de levar as pessoas para Deus. É essa graça que eu peço a Deus por meio da devoção ao Sagrado Coração de Jesus neste mês de junho. Um sinal de predestinação a todos que lerem as obras de Santo Afonso de Ligório. A alma que não está em graça ou não busca adquiri-la não pode se comprazer nas leituras de Santo Afonso. Ou seja, uma alma que não está em graça e uma alma que não busca andar na graça, ela não consegue ler as obras de Santo Afonso de Ligório. Olha que interessante isso, né? É até mesmo um filtro para nós sabermos se nós estamos em graça ou estamos realmente com um desejo profundo de adquirir essa graça de Deus. Porque só uma obra em graça ou que busca adquirir a graça de Deus consegue ler as obras de Santo Afonso de Ligório. Com grande prazer, um sinal de predestinação também com grande prazer as leem todos aqueles que amam a Deus, que desejam obter seu amor e que anseiam por vê-lo crescer em suas almas. Ou seja, é uma alma que ama a Deus, uma alma que deseja obter esse amor por Deus e uma alma que anseia por ver crescer esse amor dentro do seu coração. São as almas que conseguem ler as obras de Santo Afonso de Ligório. Olha que interessante, né? Assim, multiplique-se o alimento do fogo sagrado que ele veio trazer sobre a terra, para que se acenda por toda parte o mês do Sagrado Coração, segundo Santo Afonso. Então esse era o desejo do arcebispo de Malinas, que se multiplicasse o alimento do fogo sagrado que Cristo Jesus veio trazer sobre a terra. Então que esse seja também um desejo do nosso coração no mês do Sagrado Coração de Jesus, de ver alimentado em nós o fogo sagrado que Jesus Cristo veio trazer sobre a terra. O bispo de Namur, ele diz assim: Santo Afonso de Ligório, um pensamento justíssimo o inspirou. Falou do amor de Jesus, particularmente em seus opúsculos e meditações sobre a paixão e sobre a Santa Eucaristia. Dois grandes focos do amor de Jesus Cristo e da devoção do Sagrado Coração, ou seja, a paixão, os mistérios da paixão, as meditações da paixão e da Santa Eucaristia. Então, nós vemos aqui que Santo Afonso de Ligório, ele era um santo apaixonado pelas meditações da paixão de Jesus e também pela Santa Eucaristia. Então, o bispo de Namur, ele diz que essas orações, que essa devoção possa atrair sem cessar almas piedosas, possa lhes descobrir as riquezas inexauríveis do coração de Jesus, porque a devoção do Sagrado Coração de Jesus não é mais do que a devoção ao amor de Jesus Cristo. O desejo espalhar esta devoção entre os fiéis, concorrer para a difusão que tão bem responde às necessidades das almas. Então, o bispo de Namur, ele diz que Santo Afonso de Ligório era uma alma apaixonada pelas meditações da paixão de Jesus e também da Santa Eucaristia. E que o bispo de Namur desejava que também fosse atraída para essas devoções as almas piedosas e que elas descobrissem as riquezas inexauríveis do coração de Jesus. Pois ele diz que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus nada mais é do que a devoção ao amor de Jesus Cristo. Então, quando nós somos devotos do Sagrado Coração de Jesus, nós obtemos de Deus a riqueza celestial, o dom perfeito, de também amarmos mais e melhor a Jesus Cristo.
E o desejo do bispo de Namur, através da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, segundo Santo Afonso de Ligório, era que essa devoção fosse espalhada e que também concorresse à difusão desta devoção que tão bem responde às necessidades das almas. Então, o bispo de Namur, ele diz que as almas têm necessidade da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ou seja, de amar a Jesus Cristo. O bispo de Luxemburgo, Nicolau, ele diz: Santo Afonso, difícil encontrar um santo que tenha orado tanto, que tenha nos deixado escrito tão fervorosas aspirações. Parece ser desígnio de Deus que cristãos de nosso tempo aprendam a orar, indo à escola de Santo Afonso, doutor da Igreja. Que esta devoção se torne o livro favorito de todos os fiéis, encontrando nela o alimento, o acolhimento favorável. Então, aqui o bispo de Luxemburgo, Nicolau, ele diz: difícil era encontrar um santo que tenha orado tanto como Santo Afonso de Ligório. Então, e além dele ter orado, ele ainda deixou escrito as suas aspirações. Então, bem, ele diz que é desígnio de Deus que cristãos do nosso tempo também aprendam a orar indo à escola de Santo Afonso. Então, que esse também seja um desejo do nosso coração nesse mês do Sagrado Coração de Jesus, que nós possamos aprender a orar, que nós tenhamos o desejo de orar e que no fim de nossas vidas nós possamos ser reconhecidos pela Igreja como Santo Afonso de Ligório foi. É difícil encontrar um santo que tenha orado tanto. Mês do Sagrado Coração de Jesus. A oração tem sido sempre as delícias das almas fervorosas. Mais aparentes do que reais são as dificuldades deste santo exercício. Então, segundo Santo Afonso, as almas encontram na oração as suas delícias. E mais aparentes do que reais são as dificuldades deste santo exercício. Muitas pessoas dizem que têm dificuldade em orar. Muitas pessoas dizem que é muito difícil rezar. Só que nós encontramos essas dificuldades nos primeiros momentos e muitas vezes até antes deles. Porque quando nós começamos a orar, nós encontramos na oração as delícias do nosso coração. Por isso, a palavra de Deus diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e aflitos, porque eu vos aliviarei. Então, quando nós vamos até Deus, como a palavra de Deus também diz, se você tem sede, venha até mim e beba. Ou seja, a maior dificuldade é começar a orar. A maior dificuldade, muitas vezes, é ter os primeiros passos na vida de oração. Porque quando nós começamos a orar e nós começamos a experimentar, a tocar, assim como o Evangelho diz, aquilo que eu toquei, que eu ouvi do verbo da vida, é isto que eu anuncio. Quando nós começamos a ter a experiência profunda, quando nós começamos verdadeiramente a abrir o nosso coração para Deus, quando nós verdadeiramente começamos a ter a intimidade na vida de oração, nós não conseguimos mais ficar sem ela. Por quê? Porque ela é a delícia da nossa alma. É ela que nos dá descanso, é ela que nos dá alívio, é ela que nos mata a nossa sede, é ela que nos traz a intimidade de Deus, é ela que nos direciona, é ela que nos conduz. Por isso, a oração fervorosa tem sido sempre a delícia das almas dos fiéis. A oração mental ou meditação. Monsenhor Deschamps, fazê-la é pensar na verdade da fé, para se excitar no amor divino e na prática das virtudes, cuja graça será obtida pela oração. Então, o que é a meditação? O que é a oração mental? É pensar nas verdades da fé. E ao pensar nas verdades da fé, nós somos excitados, direcionados
ao amor de Deus e na prática das virtudes. Então, quando nós meditamos, quando nós fazemos a oração mental e meditamos aquilo que acreditamos e oramos com aquilo que acreditamos, nós somos excitados no amor de Deus e na prática das virtudes. Por quê? Porque o amor de Deus, pelo poder do Espírito Santo, é derramado nos nossos corações. E nós começamos a conformar a nossa vontade à vontade de Deus. Amém? A meditação se chama oração mental, pois a oração ou súplica é parte principal da meditação. Então, o que é meditar? É orar mentalmente. E o que é orar mentalmente? É pensar nas verdades da fé. E quais são as verdades da fé, Valéria? Morte, juízo, céu, inferno, eternidade, em Jesus Cristo, nosso Senhor, Filho único de Deus, que desceu do céu e se fez homem por nosso amor, no seio da bem-aventurada Virgem Maria, que padeceu e morreu na cruz para nos alcançar o perdão dos nossos pecados. Isto são as verdades da fé. Meditar nessas verdades é a parte principal da oração. Por isso, ao meditar nessas verdades, nós somos excitados ao amor de Deus e na prática das virtudes. Como que nós alcançamos a prática da virtude, Valéria? É muito difícil ser uma pessoa virtuosa. Eu quero dizer, o que é virtudes? É a prática de fazer o bem. Então, por que muitas pessoas dizem que é difícil ter uma vida virtuosa? Porque para elas é difícil meditar na morte, no juízo, no céu, no inferno, na eternidade, em Jesus Cristo, nosso Senhor, Filho único de Deus, que desceu do céu, que se fez homem por amor a nós, no seio da bem-aventurada Virgem Maria, e que padeceu e morreu na cruz para nos alcançar o perdão dos pecados. É difícil acreditar em Deus. É difícil acreditar nas verdades que Jesus Cristo deixou para nós. Por isso essas pessoas dizem que é difícil ter uma vida de virtudes. Quando o cristão pensa numa das grandes verdades que a Santa Fé ensina, para se excitar a evitar o pecado, imitar a Jesus Cristo, empregar para isto o meio que Ele nos deixou, oração, sacramentos, que são os canais da graça. Então, fazer oração mental é quando o cristão pensa numa das grandes verdades que a Santa Sé ensina. As verdades que acabamos de dizer: morte, juízo, céu, inferno, eternidade, a fé em Jesus Cristo. Quando um cristão pensa nessas grandes verdades, por que a igreja orienta a pensar nessas verdades de fé? Por que ao pensar nessas verdades de fé a pessoa entra na oração mental, na meditação? Porque ela é excitada a evitar o pecado. Quando uma pessoa pensa nessas verdades de fé, ela é conduzida a evitar o pecado. Ela não é só conduzida a pedir perdão pelo pecado, mas ela é conduzida a evitar o pecado. Então, pela força da meditação, pela força da oração mental, pela força de pensarmos nas verdades de nossa fé, nós conseguimos obter a força para não só pedir perdão pelos nossos pecados, mas também de evitá-los. E esse deve ser o desejo do nosso coração, de não só pedir perdão, ou seja, cometer o pecado. Eu cometo o pecado hoje porque eu sei que amanhã eu posso pedir perdão e eu sei que Jesus vai me perdoar. Nós não somos feitos somente para isso, nós somos feitos para também evitar o pecado. Nós temos a força, nós temos a condição, nós recebemos o poder de Deus para também evitarmos o pecado. Mas isso só consegue uma alma que medita nas verdades da fé, uma alma que acredita nas verdades da fé. As verdades da fé também foram feitas para que nós pudéssemos imitar a Jesus Cristo. Por que nós meditamos na Sagrada Tradição, no Magistério da Igreja, na Sagrada Escritura? Porque nós queremos ter a graça, nós desejamos imitar a Jesus. Jesus é a nossa referência.
Também para empregar para isto os meios que ele nos deixou, ou seja, as orações e os sacramentos. Nós meditamos as verdades da nossa fé porque nós queremos aurir delas, extrair delas, tirar delas todos os meios que Jesus Cristo nos deixou para que pudéssemos viver uma vida na graça, para que pudéssemos imitar a Jesus, para que pudéssemos evitar o pecado, ou seja, por meio da oração e por meio dos sacramentos. Nós também, por meio das verdades da fé, pedimos a Deus perdão dos pecados, tomamos a resolução de nos confessar e rogamos a graça de uma vida melhor. Ou seja, se eu não evitei o pecado e eu caí no pecado, eu peço perdão a Deus dos meus pecados, eu tomo a resolução de me confessar e eu me preparo para essa boa confissão. Eu rogo a graça de uma vida melhor, ou seja, eu não só peço perdão a Deus dos pecados, mas eu preciso me confessar. Então, para você que diz, quando você ouve falar, precisa se confessar, precisa pedir perdão dos pecados, e você diz, eu já fiz isso, se você não chegou no sacramento da penitência, no sacramento da confissão, no confessionário, você ainda não teve uma decisão católica, ou seja, você ainda não teve a resolução de verdadeiramente se arrepender. Por quê? Porque quando um católico pede perdão a Deus dos pecados, ele se direciona para o sacramento da confissão. O próprio Espírito Santo o direciona para o sacramento da confissão, da penitência, para o confessionário. Então, para nós que somos católicos, nós acreditamos que não basta pedir perdão a Deus pelos pecados. Eu me confesso direto com Deus e pronto, porque Deus conhece o meu coração. Não, eu preciso me direcionar ao confessionário para obter o sacramento da confissão. Então, você que se diz católico e não chega ao confessionário, você que diz que pede perdão para Deus direto, você precisa repensar na sua posição de católico, porque o verdadeiro católico, aquele que era direcionado pela tradição da igreja, pela hierarquia da igreja, pelos sucessores de Pedro, ele precisa ir ao sacramento da confissão, ao confessionário, para receber o perdão de Deus através do sacerdote persona Christi. Amém? E quando ele toma a resolução de se confessar, ele roga a graça de uma vida melhor. Ou seja, ele não se confessa somente, porque muitas pessoas dizem assim, eu vou me confessar, eu confesso de novo. O verdadeiro católico, amado, não é aquele que vai se confessar já pensando em cair e se confessar de novo. O verdadeiro católico é aquele que vai para o sacramento da confissão, certo que vai arrependido, certo que vai obter o perdão dos seus pecados e que vai ter uma vida nova em Cristo Jesus. Pois a palavra de Deus diz, eis que faço nova todas as coisas. Amém? Então, não vá mais para o sacramento da confissão pensando já que você vai cair de novo. Porque se você vai pensando que você vai cair de novo, um arrependimento profundo ainda não tomou conta do teu coração. Porque quando nós realmente nos arrependemos dos nossos pecados e nós vamos buscar o sacramento da penitência, da confissão, nós sabemos que nós vamos sair de lá perdoados. E certos que somos perdoados, nós vamos ter uma vida melhor. Nós vamos ter uma vida nova, nós não vamos mais cometer aquele pecado que nós acabamos de confessar. Por isso, a igreja ainda nos orienta. Nós nos preparamos para uma boa confissão e depois de ter orado, reconhecido nossas faltas, de ter excitado a nossa contrição, nós pensamos no inferno que merecemos, no céu e nas graças que perdemos e em Jesus, a quem nossos pecados fizeram chorar, padecer e morrer. Olha que coisa mais interessante que a igreja nos ensina por meio de Santo Afonso de Ligório. Quando o cristão pensa numa das grandes verdades que a Santa Fé ensina, ele se prepara para uma boa confissão, depois de ter orado, reconhecido suas faltas e excitado a contrição, ele pensa no inferno que mereceu e pensa no céu que ele deixou de ganhar ao ter cometido seu pecado. E pensa também em Jesus,
a quem seus pecados fizeram chorar, padecer e morrer. Então, que através da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, nesse mês do Sagrado Coração de Jesus, nós possamos também pensar no inferno que merecemos e no céu que deixamos de ganhar quando nós cometemos os nossos muitos e graves pecados. Depois de ter lido algum bom livro, parar um pouco, considerando o ponto que lhe diz respeito e mais o comove. Depois orar a Deus, a Jesus, a Maria, aos santos, aos anjos, aos santos padroeiros, a fim de conseguir uma graça que deseja e a fim de cumprir uma exigência de Deus. Então, quando nós, ao meditarmos sobre as verdades da fé, que a igreja ensina, na nossa oração mental, na nossa meditação, que nós possamos também, através de algum livro de oração, nesse mês nós estamos aí seguindo os passos de Santo Afonso de Ligório, que nós possamos considerar o ponto que mais nos comoveu e orar a Jesus, a Maria, aos santos, aos anjos, aos santos padroeiros, para que possamos alcançar as graças e para que possamos também cumprir as exigências de Deus. Amém? O negócio da salvação eterna. Nele se pensa todos os dias com boa vontade, mas resolvendo a empregar os meios necessários, ou seja, oração e sacramentos. Santo Afonso de Ligório. Porque não se medita nas verdades eternas, o mundo está cheio de pecadores. E porque não se medita nas verdades eternas, o inferno está cheio de réprobos. Então, olha que interessante que Santo Afonso de Ligório diz. Por não se meditar nas verdades eternas. E quais são as verdades eternas? Vamos voltar lá. Morte, juízo, céu, inferno, eternidade em Jesus, na cruz, na paixão, na morte, na ressurreição, no Filho da bem-aventurada Virgem Maria, no Verbo eterno de Deus, no Filho de Deus, no medianeiro de graça e verdade, no medianeiro de redenção. Por não meditar nessas verdades, o mundo está cheio de pecadores e o inferno também está cheio de réprobos. Então, por não meditar nas verdades eternas, o mundo e o inferno está cheio de pecadores e réprobos. Amém? Por isso é preciso pensar na salvação eterna de boa vontade. Que este seja um desejo nosso neste mês do Sagrado Coração de Jesus. Meditar na salvação eterna, meditar nas verdades da fé, com boa vontade, para que possamos verdadeiramente, pelos meios necessários, orações e sacramentos, voltar-nos para dentro do coração de Deus. E também para que possamos reparar todos os pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus, nesse mês do Sagrado Coração. Amém? O método da oração mental de Santo Afonso de Ligório. A oração mental é o exercício indispensável para quem quer se santificar. Então, se você acredita na salvação da alma, se você deseja a salvação da sua alma, se você acredita que aqui nesta terra é o já, mas não ainda, que nós estamos aqui bem vivendo para que possamos alcançar a vida eterna, a promessa de Deus para nós, nós precisamos orar mentalmente. Nós precisamos meditar nas verdades da fé. A oração mental contém 3 partes, segundo Santo Afonso de Ligório: preparação, meditação e conclusão. Na preparação, nós fazemos atos de fé, humildade e petição de luzes. Na meditação, nós falamos a Deus por afetos, súplicas e resoluções. E na conclusão, nós fazemos orações de ação de graças, propostas e petições. Amém? Durante todos os dias de oração ao Sagrado Coração de Jesus, nós vamos estar seguindo os passos de Santo Afonso de Ligório. Amém? Então, agora, São Francisco de Sales aconselha
anotar algum pensamento que mais impressão nos faz na oração, para o recordarmos de tempos a tempos durante o dia. Então, durante toda a nossa meditação do Sagrado Coração de Jesus, que você possa sempre ter em mãos papel e caneta para anotar, aquilo que mais tocou no teu coração. E aquilo que mais tocou no seu coração será a sua oração e a sua meditação durante todo o dia. Santo Afonso de Ligório, numa carta circular de 26 de fevereiro de 1771, recomenda a preparação para a morte, as meditações sobre a paixão, as setas de fogo e as meditações do advento até a 8ª da Epifania. Então, o próprio Santo Afonso de Ligório, ele recomenda algumas das suas obras para que aqueles que desejam, como nós meditamos há pouco atrás, que um bispo, ele diz: é difícil encontrar um santo que rezou tanto como Santo Afonso, e é difícil encontrar um santo que deixou anotada todas as suas aspirações, como fez Santo Afonso. Então, Santo Afonso, na sua carta circular de 26 de fevereiro de 1771, ele recomenda alguns livros para oração. Se você quiser anotar aí, a preparação para a morte, meditações sobre a paixão, as setas de fogo e as meditações do advento até a 8ª da Epifania, todos de Santo Afonso de Ligório. Além da oração, é útil também fazer a cada dia uma leitura espiritual de meia hora ou ao menos um quarto de hora, de algum livro que trate da vida dos santos ou das virtudes cristãs. Por exemplo, a prática da perfeição de Santo Afonso de Ligório. Então, vou repetir: preparação para a morte, meditações sobre a paixão, setas de fogo, meditações do advento até a 8ª da Epifania, prática da perfeição, todas de Santo Afonso de Ligório. Quanto há que foram convertidos e se tornaram grandes santos por terem lido um livro de piedade. Exemplos de santos que fizeram isso, que foram convertidos e se tornaram grandes santos, foram São João Colombini e Santo Inácio de Loyola. E agora vamos falar aqui das principais promessas feitas por nosso Senhor Jesus Cristo aos que honram o seu sagrado coração. Jesus disse: eu lhes darei todas as graças necessárias em seu estado. Farei reinar a paz em suas famílias. Os consolarei em todas as suas aflições. Lhes serei um refúgio seguro durante a vida, principalmente na morte. Lançarei abundantes bênçãos sobre todas as suas empresas. Abençoarei as casas aonde se achar exposta e honrada a imagem do meu sagrado coração. Darei aos sacerdotes o talento de tocar os corações mais empedernidos. Os pecadores acharão em meu coração a fonte e o oceano infinito de misericórdia. As almas tíbias se tornarão fervorosas. As almas fervorosas se elevarão a uma grande perfeição. E aos propagadores desta santa devoção terão por sempre seu nome inscrito em meu coração. Essas foram as promessas de Jesus àqueles que forem devotos do Sagrado Coração de Jesus, e também que propagarem a devoção, o culto ao Sagrado Coração de Jesus. Amém? Então, que nós possamos, nesse mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus, honrar o Sagrado Coração de Jesus. Que esse mês seja para mim e para você um mês de oração e reparação, e que nós possamos utilizar de todos os meios, oração e sacramentos, para que possamos, pelas verdades da fé, alcançarmos a bem-aventurança, alcançarmos a nossa santificação, alcançarmos a vida eterna. Que Deus abençoe você. Sou Valéria Godoy, da Missão Chamas Abrasadoras. Encerro aqui essa segunda live, inicializando
as nossas orações ao Sagrado Coração de Jesus. A meditação de agora foi feita sobre o Sagrado Coração de Jesus, sobre Santo Afonso de Ligório. Então vamos dizer: Santo Afonso de Ligório, rogai por nós. Missão Chamas Abrasadoras, a igreja pensando em você. Sai correndo pela rua gritando: eu quero uma chama no lugar do coração. Por Maria, com Maria e em Maria, venceremos todas as batalhas de Deus. São Gabriel, São Miguel, São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Salve Maria Puríssima. Lembrando você que a Missão Chamas Abrasadoras está realizando uma campanha de R$2, que você pode fazer via Pix ou via transferência bancária. E com esses R$2 nós vamos estar aí fazendo o conserto de nossa moto, o que nós utilizamos para evangelizar. Somos uma obra missionária, consagrados a Deus, vivemos a providência de Deus e suplicamos sabendo que a providência de Deus passa pelas suas mãos. Então peço que você nos ajude para que nós possamos evangelizar e realizar o conserto de nossa moto, para que possamos continuar fazendo a obra de Deus. Contamos com a sua ajuda, com a generosidade do teu coração, nesse mês do Sagrado Coração, acreditando que com alegria nós tiramos as águas vivas da fonte da nossa salvação, do coração sagrado de Jesus. E assim como a igreja nos ensina que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus nada mais é do que o amor a Jesus Cristo. E nós estamos aqui nos direcionando a pessoas que amam a Jesus. E por amar a Jesus, desejam que a obra de Deus perpetue e sempre se realize da melhor forma possível. Por isso nós estendemos a nossa mão a você, que você possa nos ajudar a divulgar para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima.